Seja bem-vindo aqui a mais uma aula dentro do curso de Tecnologia IO-Link. E eu vou fazer a segunda parte aqui da familiarização. Já era para estar fazendo a parte de aplicação, porém, estudando aqui mais e organizando a aula de aplicação, eu vi que ia ficar uma aula de aplicação muito gigante, né? Muito grande. Então, eu resolvi fazer uma segunda parte aqui da familiarização, porque tem muita informação que eu preciso mostrar aqui para você. Então, a primeira informação é a seguinte: existem dois dispositivos de leitura e escrita da Turk que são muito parecidos, né? A gente está aqui com o dispositivo o M30, né? O M30 IOL H1141, porém tem o M30 IOL2 H1141. Então ele tem duas famílias, o IOL e o IOL2. Então qual é a diferença, né, que tem? É o Process Data. Então os dados de processo do IOL2 a gente consegue num ciclo de troca de dados entre o dispositivo e o mestre, ele troca 28 bytes num ciclo apenas. Já o IOL, ele troca ou 4 ou 8 bytes. Então, essa é a grande diferença. Então, se a gente olhar aqui no manual, né, do IOL2, ó, então vejam que eu tenho aqui nos dados de processo, ó, do data 0 até o data 27, ou seja, 28 dados que podem ser lidos ou escritos. No caso aqui é a parte do read data, da leitura de dados. E se a gente pegar o datasheet do IOL, aí a gente consegue ver aqui que são 4 bytes, ou se eu trabalhar com os bytes estendidos aqui, aí depende do tagzinho, né? Tem um tag especial que trabalha com 8 bytes. Então aqui o normal é trabalhar com 4 bytes, ó, do data 0 até o data 3. Isso por ciclo de troca de dados. Tá? Então isso é a primeira informação. Então a gente vai trabalhar com o IOL, e aí é 4 bytes ou 8 bytes. No caso dos tags, esse tag aqui, que é o TWR30B128, ele é 4 tags. Onde a gente vê isso? Agora, falando dos tags, né? Então a gente viu na aula anterior, tem vários tipos de tags, com vários formatos, com várias formas, enfim, né? Então esses é a bolachinha, tem esse que é adesivo, enfim, né? E aí o que chama atenção aqui é o seguinte, ó. Esse tag, que é o TW, no caso ali da foto é o R50B128, eu estou com o TW R30B128, enfim, é o TW, três pontinhos B128. Ele tem o quê? Como é que ele se organiza? Ele tem 4 bytes de block size e o value add, o endereço, né? Então ele tem 28 endereços, do 0 ao 27. Então olha só, se a gente fizer 27 endereços, ou no caso 28 endereços vezes 4 bytes cada endereço, são 112 bytes. Então ele tem 28 blocos de 4 bytes, cada um deles. Tá? Então isso é importante a gente entender. Isso para esse tag. Se for o tag o outro, o B146 ou o B320, aí são outras quantidades de ADD. Está aqui, ó, 32 ADD, 79. E tem esse outro tipo de chip aqui, o TWK2, que aí ele tem 250 endereços de 8 bytes cada um. Então é aqui que a gente vai usar os 8 bytes com esse tipo de tag. E aí, professor, mas o B128 não quer dizer que é 128 bytes de dados? Sim, é 128 bytes de dados. Se a gente vier no datasheet aqui, ó, o que a gente vai enxergar? Ó, a memória é 128 bytes, porém, a memória livre para ser utilizada é de 112 bytes. Está aqui no datasheet. Tá? Então, essa diferença do 128 para o 112, que dá aqui 16 bytes, é utilizado para outras funcionalidades internas aqui do tag. Justamente para ser a parte de comunicação, ele precisa ter dados, né, de comunicação com outras informações ali. Então, informações memória livre são 112 bytes. E aí, repetindo, ele está organizado como aqui? Ele está organizado em 28 endereços e 4 bytes cada um desses endereços. Tá?
beleza. A próxima coisa que a gente precisa entender aqui é a relação, né, o modo de operação entre o dispositivo e o tag. Então, existem três modos de operação. Ó, tá? Então, eu posso fazer a leitura do UID, que é um formato, já vou explicar o que é isso. Eu posso fazer a leitura fixa de uma área de memória, ou eu posso fazer a leitura e escrita dos dados do usuário. Então, são três modos distintos, cada um com a sua característica. Então, vamos lá. O que é o Read the UID? O que é o UID? É Unique Identification Code. O que quer dizer isso? Cada tag RFID ele possui um código de identificação único. Então, esse tag tem um código único. Esse outro tagzinho aqui também tem o seu código único. Qualquer um tem o seu código único. Tá? E aí, esse código ID ele é somente leitura. Né? E eu posso ter... E ele tem, né, 64 bits de comprimento. Cara, 64 bits é um dado gigantesco, né? Então, 64 bits, pode fazer 2 na 64. Isso aí é 18 quintilhões, né? 18 quintilhões, 18,5 quintilhões de dados aí de um número, né? Que vai de 0 até 18,46 quintilhões aí. Então, é uma quantidade bruta aí é um número muito gigantesco. Então, cada tagzinho desse tem um número único. Por que isso? Aí a gente vai olhar aqui no Process Data, na parte do Reading UID, né? Tá aqui o Reading UID, a parte de entradas e de saídas. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui que chama a atenção da gente? Aqui eu tenho os 64 bits, ou seja, são 8 bytes, de 8 bits cada um, né? Obviamente, 8 bytes. Eu tenho aqui a cabeça, né? O leitor ali do tag, ele consegue saber se tem um tag nele, se tem um tag na área sensitiva, né? Ó, tags in sense range. Então, se tem tag ou não, ele consegue, olha só que legal isso, ele consegue identificar quantos tags estão no range dele. Então, eu posso ter mais do que um tag na área sensitiva. Então, aqui é um dado de 4 bits. Né? Então, teoricamente, 4 bits, 2 na 4 é 16. Então, eu posso ter até 16 tags sendo lidos ao mesmo tempo. E aí, ok, mas aí quando eu fizer esse dado que vai estar aqui é de um tag, né? Esse 64 bits é de um tag. Como é que eu vou saber de qual tag que é? Simples assim. Ó. Então, aqui, nesse dado de saída, olha só, eu vou indicar, né, qual tag desses que estão na área sensitiva, qual deles que eu quero ler. Né? Então, olha só, index of the tag whose UID is to be read. Então, é o número do tag que vai ser lido, ou seja, então ele indica quantos tags tem, está disponível, ou seja, digamos que tenha eu estou com a minha cabeça aqui, eu estou com os dois tags. Então, ele vai nessa partezinha que vai aparecer, ó, tem 2. Aí eu vou indicar, ok, lê o 0. Aí, quando eu botar aqui nessa área de memória de saída, né, o valor 0, ele vai estar disponível aqui para mim, né, o código, o ID do que ele considerou como o tag 0. E quando eu colocar 1, quando eu mudar esse valor aqui, colocar 1, ele vai me disponibilizar aqui o dado, né, o código de identificação do tag 1, então. Tá? Então, olha só que é bacana isso, né? Se você se recorda, na aula anterior de familiarização, né, tinha aquela aplicação que você tinha aqui um pallet com várias peças em cima, né, e o tag lendo dados. Então, essa aqui é uma aplicação que eu poderia estar utilizando esse read o ID. Por quê? Porque aí eu vou saber exatamente, né, quais tags que estão sendo manipulados, ou se, como esse tag está vinculado a um produto, que eu tenho uma caixa aqui, ó, eu vou saber exatamente qual produto que está sendo manipulado. Né? E eu consigo ler todos os produtos que estão aqui em cima aqui do pallet. Claro, tem essa limitação de 16 tags ao mesmo tempo. Né? E outra coisa importante, claro, né? Essa cabeça de leitura, ela tem uma área sensitiva de até 5 centímetros. Né? Então, esse aqui, no caso, não seria possível utilizar para uma aplicação dessas. Ó. Tem mais de 5 centímetros aqui
esse pallet todo. Então, mas existem cabeças de leitura que conseguem ter uma amplitude maior, né? Uma área maior de leitura, tá? Mas essa é uma aplicação. Outro modo de trabalho é eu ler uma área de memória fixa, né? Read the fixed memory area. Então, o dispositivo ele vai fazer a leitura de uma área fixa do tag, tá? E os tags, nesse caso, eles já devem ter os dados gravados previamente, né? Então, alguém gravou os dados no tag e eu vou só com um dispositivo no modo escrita e leitura, né? Ele vai escrever e aí nesse ponto onde eu estou aqui eu vou fazer a aplicação só de leitura. Então é simples assim. Então, por exemplo, onde que a gente tem esse tipo de aplicação no nosso dia a dia, né? O controle de acesso. Então, a gente tem um tagzinho aí que vai abrir a nossa porta do prédio, vai abrir a porta de casa e tal, né? Então, uma vez cadastrados os tags, né? Então, você coloca lá, esse aqui é o tag 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 10. E aí, no sistema lá, você diz que esses tags do 0 ao 10 estão aptos a entrar na porta. E aí, e aí você grava isso nos tags, esses dados nos tags, com o gravador, com a função de leitura escrita, e deixa uma pré-programação aqui no dispositivo de acesso. Então, e aí ele vai ser o leitor e vai ser vai ler uma área fixa do tag. E aí lá vai ter o tag 0, 1, 2, 3 até o 9, os 10 tags cadastrados. E aí ele vai dar a abertura. Então você vai sempre ler a mesma área de memória. E aí os dados que estão lá dentro, aí você usa como você quiser, né? Então, olhando nessa função, né, os dados de entrada e de saída, veja que é bem simples. Ó. Eu tenho que, em termos de saída, apenas habilitar a antena. Eu posso ligar ou desligar a antena, né? Não preciso estar com a antena ligada o tempo todo, né? Eu posso dizer, ó, agora eu quero que a antena ligue e aí faça a leitura, né? E depois eu tenho só dados de entrada, ó. Então eu tenho aqui, eu sei se tem um tag presente ou não, né? Eu vejo se os dados estão disponíveis, né? Eu vejo aqui também se tem algum erro, se o estado da antena se está ligado ou não. Então eu posso usar esses sinais para fazer exatamente a leitura, né? De quantos dados. Inclusive está aqui, ó, ele indica esse tag que está na área de memória ali, ele é de 4 bytes ou ele é de 8 bytes. Então, aí a gente vai saber se a gente tem que ler os 4 dados ou os 8 dados, né? Os 4 bytes ou os 8 bytes, tá? Então, é simples assim, tá? Então, veja, para mim essa aqui é a forma mais simples de trabalhar, né? Então, você já tem um tag com os dados fixos, então, ou seja, como eu sempre vou ver mesma área de memória, né, ele vai sempre ver lá no endereço 0, né, esses vão ser os 4 primeiros bytes, ou os 8 primeiros bytes lá no endereço 0. Né, então, ele não mexe nos endereços e lê simplesmente esses bytes, tá? E o último modo, né, que é o modo de leitura e escrita dos dados do usuário. Então, o dispositivo ele é capaz de fazer a leitura e a escrita dos dados no tag. Tá? Então, essa é a aplicação mais complexa, né, e mais legal de fazer, digamos assim, né? Então, por quê? Porque traz uma flexibilidade de aplicações muito grande, né? Muito, muito grande. Então, o tag ele pode carregar informações da produção de uma peça ou um conjunto de peças. E aí aqui tem N exemplos, né? Então, eu vou voltar ao exemplo da aula anterior, que é lá de um pallet, né? Então, aqui eu tenho os pallets com as peças em cima. Então, eu vou ter um tag presente no pallet e quando esse pallet chegar na estação vai ter um leitor e esse leitor vai ler os dados que estão no tag. Tá? Então, ele vai ler os dados e aí o que pode ter ali? Pode ter os dados da produção, o que aquela estação tem que fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estação, possivelmente, ó. Então, ele chega ali, ele lê o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que, digamos que é uma estação de uma parafusadeira. Ah, eu tenho que parafusar com tal e tal torque. Então, beleza, ele vai lá, vai fazer o parafusamento.
Quando ele terminar a operação, ele vai escrever no tag, diz, ó, terminei aquela operação, agora tu vai para a próxima operação. E aí o pallet é liberado e segue, na próxima estação ele vai ler. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer o processo anterior de parafusamento terminou? Sim, então ele segue o baile. Ah, o processo de parafusamento deu errado, deu uma falha. Então ele vai escrever no tag, ó, deu uma falha. Né? Inclusive pode escrever até o código da falha. O que vai acontecer? Ele vai liberar o pallet, né, com a peça em cima, e aí quando ele chegar aqui, ele vai ler. Opa, tem uma falha nesse pallet, nessa peça. Então, em vez de ele seguir adiante na linha de produção, ele desvia o pallet para cá, onde tem o operador. Ó. Então, ele desvia o pallet para cá. E aí, o operador, quando o pallet chegar na frente dele, também vai ter o leitor, e ele vai mostrar lá no EHM que falha que teve com aquela peça. Aí, ele sabendo a falha, ele vai corrigir isso, vai fazer um processo manual ali. Então, se é o parafusamento, ele pode até indicar qual parafuso que não deu o torque certo, né? Porque uma parafusadeira lá, lembro que lá na Embraco tinha uma parafusadeira com 4 parafusadeiras, assim, são parafusadeiras automáticas, né? Então ele tinha que garantir determinado torque. Então, se ele não conseguisse conseguir o torque, quer dizer que alguma coisa tinha acontecido. E aí ele liberava o pallet com esse erro e o operador lá, ele ia lá, desmontava, checava o que fisicamente tinha acontecido, corrigia, botava lá parafuso novo ou podia até refugar aquela peça, dependendo do que fosse, né? Refugava ou corrigia e aprovava. A partir da ação que ele faz, ele digita na EHM, dá o Enter e esse dado, né, corrigido vai para o tag. E aí ele libera o pallet. E o pallet aí retorna para a linha e vai para a próxima estação. Na próxima estação ele vai ler e diz, opa, agora tá tudo certo, eu posso fazer a próxima operação na peça. Então, cara, isso é fantástico, né? Então, agora com essa tecnologia RFID e esses tags, é bem legal de fazer esse tipo de aplicação. Uma outra aplicação, né? Como eu falei antes, um conjunto de peças, né? Veja, eu posso ter o tag, em vez de ter o tag no pallet, eu tenho o tag aqui nessa caixa, né? E aí, essa caixa foi produzida lá em algum lugar, esse lugar onde saiu essa caixa escreveu no tag dela, diz, ó, escreveu as informações da logística dessa caixa, para onde que ela tem que ir, né? E aí um AGV foi lá, pegou a caixa, e quando a caixa entrou aqui para dentro do AGV, ele vai ler, opa, que caixa é essa? Que produtos que tem aqui dentro e para onde eu tenho que levar? Então, essas informações vão estar no tag que vai estar acoplado na caixa. E aí, ele faria só a leitura, no caso, né? Faria leitura, só que aí ele não vai ficar só com leitura. Que aí, lembra que só leitura é uma área específica, são aqueles 4 primeiros bytes lá. Eu posso fazer a leitura dos 112 bytes. Né? Então, eu vou trabalhar no modo leitura e escrita, e eu tenho acesso aos 112 bytes. Tá? Então, ele vai ler e vai enviar essa caixa para onde foi chamado. Quando ele chegar lá e enviar, ele pode até atualizar os dados. Né? Ou naquela próxima entrega, ele pode, o sistema que pegou lá, que vai embalar, por exemplo, pode fazer uma última escrita de dados. Ele vai escrever lá a data, a hora da produção, para poder ter depois um rastreamento. Né? Então, isso fica bastante legal. Em vez de você escrever os dados, né, numa etiqueta e aí colar a etiqueta na caixa, você vai escrever os dados no tag. Né? E aí o tag vai junto com a caixa, vai junto com o produto aí, com esses dados. Então, caramba, ficam a possibilidade, a flexibilidade de aplicações são muito grandes. E aqui a gente vê como é que os dados de entrada e de saída, né, são organizados. Né? Então, por exemplo, se eu quero escrever um dado no tag, então não é só... Aí aqui é o seguinte, não é só você botar os dados nas áreas aqui corretas, né? Você tem que fazer toda uma sequência de ações, tá? Então, eu tenho que habilitar a antena, eu tenho que dar o comando se vai ser de leitura ou de escrita, ou eu posso não fazer nada, né? Dar um no command aqui também, né? Enfim, preciso escrever, então eu tenho que dar um comando de write, tenho que ligar a antena, dar um comando de write, eu tenho que dizer que eu vou trabalhar com 8 ou com 4 bytes, dependendo do tag, né? Eu tenho que dizer o endereço que eu vou ler, qual é o block address aqui, e eu vou
o endereço que eu vou escrever, na verdade, né? O endereço que eu vou escrever e os dados. Depois de colocar tudo isso, aí eu vou dar um start. Ó. Vou dar um start e vou dar um run command, para dar o run command, para aquilo que eu coloquei ser executado. Antes de colocar tudo isso, eu posso checar algumas coisas, né? Eu posso checar se tem tag na área sensitiva, se o tag está ali. Eu posso ver se a antena está ligada. Ah, a antena está desligada, então eu tenho que ligar a antena. Ou não, ela está ligada, então eu não preciso fazer nada. Né? Enfim. Então, existe toda uma sequência de ações. Ah, eu vou ler um dado. Então, também, o tag está lá? Sim. Eu tenho que dizer qual endereço que eu quero ler. Então, eu tenho que escrever o endereço aqui, e aí quando eu der o comando de ler, né? Ou seja, para eu ler, eu tenho que ligar a antena, dizer que o comando é de leitura, dizer qual é o endereço que eu quero ler, e aí ver se tem tag e dar o comando de start, dar um run command. E aí ele vai fazer a leitura, e aí quando ele terminar a leitura, ele vai dar um red flag aqui, ó. Ou seja, a data disponível, se os dados estão disponíveis lá na área de input, de entrada. Então, vejam que tem toda uma sequência de ações aqui. Então, esse formato de leitura e escrita é o mais complexo. E aí, na próxima aula, na aula de aplicação, né, eu vou mostrar essa sequência toda de ações aqui, tanto para escrever um dado no tag, tanto para ler um dado no tag. Então, valeu, até a próxima aula.